Boa noite a todos. Nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier, a questão número 19, nos instantes difíceis. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar-se ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós, apesar de nós. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. Vamos agora à nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, seguindo mentalmente a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, conforme formos perdoando nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal que ainda reside dentro de nossos corações. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse título aqui, Frases Verdadeiras que Não Compreendemos. Que dentro do Espiritismo nós passamos a entender o que significam e que muita gente se engana no que quer dizer. Uma delas é essa assim, cuidado, Deus castiga. Quantas vezes já ouvimos essa expressão, que Deus castiga? Deus não castiga a gente. Tá? Embora a frase seja verdadeira, não é essa a interpretação que nós devemos dar. Deus não castiga. Deus criou leis, tá? Leis perfeitas, muito diferente do que nós temos aqui na Terra. Não são leis que são modificadas de vez em quando, conforme muda a Câmara, conforme mudam as pessoas que estão ali formando as leis, vão mudando. Não, as leis de Deus são perfeitas. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver que elas são 10 leis. Se nós pegarmos mais ou menos os 10 mandamentos, nós vamos ver que são perfeitos. Se todo o país seguisse os 10 mandamentos à risca, não precisaria mais nada. Agora, o que acontece? Está ali nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus veio e disse assim, mas eu vou complementar. É amar a Deus sobre todas... estou eu saindo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vou só tirar isso aqui que está atrapalhando. Amar a Deus, eu só posso amar a Deus se eu amar o meu próximo. Não tem como, se eu não amar o próximo, e o que é amar? É perdoar, ser indulgente e beneficente. É a caridade. Se eu amar o meu próximo, o meu irmão, o meu inimigo, o meu adversário, aquele que me abandonou, aquele que não me compreendeu, aquele que me ofendeu, aquele que me ama também, eu não vou conseguir amar a Deus.
Porque todos esses, mesmo os piores criminosos, são filhos de Deus também. Merecem o nosso amor, merecem que oremos por eles. Não quer dizer passar a mão na cabeça de quem nos ofendeu. Não. É compreender que aquele que nos ofendeu ainda está nesse nível de ofender. Compreender que nós já passamos por isso. Já também fomos ofensores. Que se hoje nós somos traídos, é porque nós traímos em outra existência. Então, Deus não castiga no sentido que Ele manda um anjo. Olha, vai lá, porque a Rose fez coisa errada, vai lá e bota uma doença bem ruim dentro da casa dela. Não. Que Deus seria esse? Um Deus de vingança? Não, Ele fez leis. E lá nas leis está assim, ó, se você fizer errado, você vai sofrer as consequências. É a mesma coisa que uma criança. A gente diz para ele, não mexe nisso, que vai se machucar. Ele vai e mexe escondido, o que vai acontecer? Ele vai se machucar? Foi castigo nosso? Foi porque nós dissemos? Foi praga que nós rogamos? Não. É porque está nas leis. Não é verdade? Se eu der um soco aqui na parede, você vai me machucar. É castigo porque eu dei um soco na parede? Não, é uma lei da física. Que toda ação tem uma reação igual e contrária. A parede é dura, vai me machucar. Não é verdade? Tá? Então, é uma frase verdadeira, mas mal interpretada. Olha, cuidado, porque o pior castigo que Deus pode nos fazer é nos mandar para um tal de inferno. O inferno, será que existe? Existe. O inferno existe. Só que não daquela forma como foi ensinado para a gente sair de novo, né? Não da forma que nos foi ensinado. O inferno existe. Agora, o castigo, aquele que vai para um local que nós espíritas chamamos as zonas trevosas, né? As regiões trevosas do plano espiritual, mas não é para sempre. O inferno vai existir aqui na Terra enquanto nós formos espíritos que ainda cometemos crimes, que ainda não cumprimos as 10 leis de Deus. Não honramos pai e mãe, nós vamos para lugares horríveis. Quem não cuida do pai e da mãe? Se nós roubarmos, nós vamos para lugares horríveis. Só que não é uma para sempre. É até aprendermos que não devemos fazer. Alguns podem ficar lá 1000 anos, porque tem gente que demora para aprender, né? Leva na cabeça, mas não aprende. Não é verdade? Quantas pessoas que saíram das UTIs porque conseguiram escapar do Covid e que continuam fazendo falcatruas, continuam fazendo coisas erradas. Não é? Então, às vezes, precisa um sofrimento muito maior ou mais vezes para que finalmente modifique. E essas regiões umbralinas, trevosas, fazem isso, expurgam, nos educam. Só que nós temos que entender que não será para sempre, nem para o suicida, nem para o assassino, não. Tá bom? E o inferno vai existir na Terra para sempre, enquanto a Terra a humanidade da Terra não melhorar. Porque esses locais infernais foram criados por nós mesmos. Não foi Deus que criou o inferno. Existem essas zonas trevosas por causa de espíritos que reencarnaram na Terra, desencarnaram e que foram, através dos pensamentos, através da vibração, através da maldade ainda no coração, criam esses locais, que seriam uma quinta dimensão. A outra frase que é muito interessante, a inveja mata. Verdadeira. Quantas pessoas vêm aqui no centro espírita
para conversar e dizem assim: ah, dona Rosa, minha vida era tranquila. Vamos inventar uma história. Até o dia que eu comprei um carro zero, um carro caro. Depois daquilo, o carro vive quebrando, eu perdi meu emprego, está sempre tudo errado na minha casa. Eu acho que é inveja. E a gente diz assim: olha, a inveja mata. Mas Joana de Ângeles, que é um espírito que guia do Divaldo Pereira Franco, diz assim: a inveja mata o invejoso. Nós não temos que ter preocupação com a inveja. Se nós formos invejosos, aí nós temos que ter preocupação. Porque a inveja, vamos dizer assim, que eu tenho a inveja de uma pessoa, né? Quando a gente tem inveja, a gente joga um fluido em direção àquela pessoa. Um fluido ruim, um fluido baixo, asqueroso, um fluido pernicioso. A gente joga aquilo sem nem estar sabendo que está jogando, mas a gente está olhando e diz: ai, a gente nem sabe por quê, né? Se a pessoa de quem nós estamos com inveja for invejoso também, ele vai absorver esse fluido e não vai ficar bem. Agora, se a pessoa não tem inveja de ninguém, o fluido bate, parece que eu levei uma picada, a pessoa faz assim, deu uma dorzinha aqui, e volta para o invejoso. E o invejoso, a pessoa que tem muita inveja, acaba adoecendo. São pessoas que vivem doentes, vivem com qualquer coisa que não estão lhe fazendo bem. São aquelas pessoas que a gente diz assim: como vai? Ah, não estou bem não, minha filha, dói daqui até o pé. Então, são pessoas que a gente nem pergunta, né? A gente evita de perguntar, porque senão fica ali meia hora sabendo de cada dor que a pessoa tem. Se nós formos analisar, são pessoas que nunca estão felizes com o que têm. Agora, gente, a inveja tem um lado bom, quando é construtiva. Santos Dumont, que foi o pai da aviação, fez o primeiro avião, né? Ele via os pássaros voando e ele ficou com inveja. Ele quis voar também. Ele construiu o avião 14 bis. Tá? A pessoa que os primeiros navegadores lá da antiguidade viram o mar, ou viram rios ou lagos enormes e tinham vontade de ir do outro lado, viram os peixes, viram os patos, os gansos, os cisnes, navegando, ficaram com inveja. Criaram as primeiras canoas, para depois se tornarem os primeiros barcos maiores, para poderem navegar. Isso faz bem. Agora, olhar uma pessoa que está ali com alguma coisa que a gente gostaria de ter, mas não estamos em condições, porque nessa encarnação nem tudo que a gente quer a gente vai poder ter. A gente vai ter aquilo que nós merecemos. E ficar olhando e com raiva porque a pessoa tem e a gente não tem, isso vai fazer mal a quem sente. É a mesma coisa, a pessoa que calunia, que fala mal dos outros, o veneno passa primeiro por dentro daquela pessoa. A pessoa que não fala mal de ninguém não precisa se preocupar, aquilo bate e volta. Tá? Outra frase que é verdadeira e é mal interpretada é: amigo, amigo, negócios à parte. É verdade. Mas não da forma como tem sido usado. Alguma pessoa mais espertalhona, mais sem vergonha, mais, né, mudou a frase. E, infelizmente, parece que isso se espalhou no nosso país. Como é que eles estão fazendo? Não, tu é meu amigo, mas eu posso passar a perna em ti num negócio. Não é assim. Isso aí está errado. Isso aí é uma situação de depois ter que resgatar, porque está indo contra os 10 mandamentos. Não adulterarás. Adulterar não é trair marido.
somente. Adulterar significa passar a perna, trair. Mas não é só o marido, é trair um amigo. Então, amigo, negócio à parte, é o seguinte: eu tenho um amigo que tem uma empresa. Eu não posso usar a minha amizade com ele para conseguir um financiamento mais fácil, para conseguir baixar. Porque eu sou teu amigo, né? Você vai fazer um preço bem melhor. Botar a pessoa contra a parede. Isso é que não pode. O amigo é que tem que entender que o negócio do outro amigo, você passa a ser um cliente, não há mais aquela coisa de você me deve a sua amizade. Quantas pessoas já foram passadas, perderam a amizade, porque aí não tem. Isso aí não é amizade. Perderam a amizade por tentarem fazer um negócio escuso com o tal do amigo. Isso não é, gente, isso aí não pode. Vai tão contra as leis de Deus que chega a ser de uma infelicidade para aquele que o pratica. Aquele que foi passado para trás deve olhar e dizer assim: menos uma. Porque toda vez que nós sofremos uma lesão, uma ofensa, uma traição, um abandono, uma calúnia, nós devemos dizer: eu já fiz isso. Hoje eu estou pagando aquilo que eu fiz, menos uma. Se nós fizemos 1.000, pagamos uma, nós estamos devendo 999. É igual prestação de banco. Vem aí, eu estou assim, com a cabeça achando que talvez falte luz. Então, eu vou acelerar a exposição. Tá? Outra frase que é verdadeira, mas foi mal compreendida. Não sofreu nada, morreu feito um passarinho. Eu me lembro quando meu filho desencarnou. Para vocês que estão chegando, desencarnar é morrer. Tá? E ele morava em Joinville, e quando a médica legista ligou para o meu marido, avisando e falando, ela disse assim: olha, ele morreu antes de cair no chão. Ele teve um infarto fulminante, morreu antes de cair no chão. Não sentiu nada, morreu feito um passarinho. Ela falou exatamente essa frase. E eu virei para meu marido e disse: não sabem o que estão falando. Morrer feito um passarinho, que é uma morte súbita, ou morrer dormindo. Morreu dormindo, morreu na anestesia, né? Não sentiu nada. Isso aí não é bom. É bom para o físico. É bom porque não tem aquele sofrimento físico. Mas o espírito que desencarna sem saber, ele chega no plano espiritual sem saber que desencarnou. Aí ficam andando, voltam lá em casa, vão lá na casa. Eu me lembro que quando nós fomos enterrar meu filho, ele veio e se agarrou no meu pescoço, o espírito, chorando muito. Fiquei com ele 1 mês agarrado. E doutrinando, conversando, orientando, explicando que ele tinha desencarnado. Por quê? Não sabia. Porque quando nós chegarmos do outro lado, gente, nós vamos ser iguaizinhos o que nós somos aqui. Mas basta beliscar para saber que está morto. Nós vamos beliscar e vamos sentir o belisco. Tá? Então, quando a pessoa... Porque claro, a gente vê uma mãezinha sofrendo meses numa cama, a gente tem aquela coisa: ai, meu Deus, leva logo. Ela está sofrendo tanto. A gente tem essa, né? Eu, pelo menos, teria. Tá? Mas aquele sofrimento no corpo é a preparação. Quando finalmente... Deixa, querida, ele não está atrapalhando. Tá? Ele pode andar, ele pode conhecer lá dentro, não tem perigo nenhum. Tá bom? Quando a gente parte mais devagar, demora mais, tem toda aquela... É uma preparação.
A pessoa, quando fechar os olhos, que o corpo ainda está em agonia, o espírito já não está mais ali, já foi libertado, já está longe. Por isso que as pessoas que ficam muito tempo para desencarnar, chega lá mais para o final, fica assim, ai, a senhorinha tem 80 anos, ai, a mamãe está aqui. Aí a família faz assim, está delirando. A vovó já morreu há tanto tempo. Entenderam? Mas, realmente, a família que já partiu, todos eles vêm nos receber, gente. Ninguém desencarna sozinho, mas aquele que não sabe, ele não entende o que está acontecendo. E pode alguns demorar mais tempo, outros menos tempo, para conseguir compreender. Nós atendemos uma vez uma pessoa num trabalho mediúnico que ela estava há 100 anos andando, perambulando, esperando a carruagem chegar, porque ela ia sair de casa, ainda vestida com aquela roupinha comprida de antigamente, guarda-sol, muito chateada, porque a carruagem não chegava. Outra senhora que nós atendemos, que estava aqui nesse hospital, no Nossa Senhora Conceição, desencarnada, zangada, porque o leito do hospital era dela. E eles tinham a mania de botar gente no leito que seria dela. Ela avançava nas pessoas, porque não sabia que tinha desencarnado. Tá? Então, claro que a pessoa que já está preparada é muito mais fácil, claro. Se eu for para a Europa, não levar o dinheiro que se usa lá, não souber falar pelo menos o inglês ou o francês, não levar hoje em dia tudo é com GPS, é com internet, né? Fica mais fácil. Mas, na minha época, ir sem um guia, sem saber qual o hotel, sem saber o horário de avião, o que iria acontecer? Completamente desnorteado e perdido, não é verdade? Quando nós partimos, quando nós desencarnamos, nós estamos indo em viagem para um outro país, que nós já conhecemos, porque nós já nascemos e morremos, e nascemos e morremos, nascemos, reencarnamos e desencarnamos milhares de vezes. Mas, enquanto no corpo físico, nós temos o esquecimento. E logo que a gente desencarna, nós ainda não temos a lembrança. Então, a preparação. Mas, como nós não sabemos quem é que vai partir de um infarto fulminante ou quem é que vai partir de uma doença mais prolongada, o ideal é se preparar todos os dias. Todos os dias, antes de dormir, fazer uma prece. Olha, Deus, tive um dia razoável, hoje eu tive problemas, mas eu sei que o Senhor me mandou ideias para sair disso. Olha, Deus querido, mas não manda tanto problema de uma vez só, porque está difícil, porque a gente tem que conversar com Deus. Está difícil, manda um a menos, quem sabe, e brinca, conversa. Deus tem bom humor. Deus não é sisudo, não. Sisudo é gente que está faltando amor na vida. Tá? Então, a gente conversa com Deus e diz assim, vou dormir. Enquanto eu estiver dormindo, o corpo estiver dormindo, que eu possa sair desse corpo, ir para o plano espiritual, visitar meus entes queridos. Mas, Senhor, se eu tiver que desencarnar quando estiver dormindo, faz com que o pessoal venha me ajudar a sair do corpo. Nós temos que nos preparar todos os dias. O ideal é que a nossa vida, os 24 horas por dia, seja uma prece. Não de ficar de mãos postas, ajoelhada, olhando para o céu, não. Trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, trabalhar para manter a nossa casa limpa, trabalhar pelo nosso próximo, trabalhar para lembrarmos de orar por alguém que precisa de ajuda e assim por diante. É um dia inteiro nos preparando, porque nós não sabemos o dia que vamos embora. Nós podemos ir embora daqui a pouco, partir para o plano espiritual. Não é verdade? Então, nós temos que estar todos os dias atentos.
que é uma coisa interessante de outras religiões, que não falam na morte. Parece que dá azar se falar na morte. Deus me livre, bater na madeira, afasta. Não, nós devemos tratar a morte como a coisa mais natural. Nem todo mundo consegue nascer, nem todo mundo consegue reencarnar, mas todos que estão reencarnados vão ter que desencarnar, vão ter que morrer. Então, não temos que começar a tratar como uma coisa de outro mundo, não, é desse mesmo. Aqui se faz e aqui se paga. É uma frase muito comum aqui no Brasil, né? Que para nós espíritas se chama a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Mas é compreendido errado. Compreendem assim, bom, se eu roubar esse caderno, eu tenho que ser roubada de um caderno. Não é assim. Tá? Porque se eu roubar esse caderno, me arrepender e procurar devolver de alguma forma, eu não precisarei ser lesado. Porque o que Deus quer que aprendamos é a amar, a não cometermos enganos. Mas nós ainda cometemos enganos, porque nós não sabemos. Nós, muitas vezes chegam pessoas aqui e dizem assim, ai, dona Rosa, eu não sei porque que eu sofro, eu sou tão boa. Eu rio por dentro para não ofender. Nós não somos bons. Nós ainda temos muito que caminhar, muitos séculos ainda pela frente para sermos bons. Bom são espíritos feito Irmã Dulce, espíritos feito Chico Xavier, Madre Teresa. Nós estamos muito longe desse bom, vai dar um barulhinho. Entenderam? Quantas vezes a gente, por causa da preguiça, a gente deixa de fazer alguma coisa para alguém? É muito mais fácil botar a mão no bolso e dar dinheiro para comprarem uma cesta básica do que a gente ir no supermercado, carregar a cesta, botar no carrinho e levar até o local. É muito mais fácil, eu dou dinheiro e eles se viram. É muito mais fácil eu comprar brinquedo de Natal para as crianças necessitadas, mas nem querer saber quem foi que ganhou. Ai, não, senão eu vou me envolver. É muito mais fácil ouvir uma fofoca do que virar e dizer assim, não, eu não quero saber. É mais fácil, porque aí todo mundo gosta da gente. É muito mais fácil a gente não atender o telefone quando é uma pessoa que a gente não gosta, fingir que não... Hoje em dia não dá nem para fingir que não está em casa, porque o celular está na bolsa, né? Tá? Então, já está mudando um pouco. Então, é muito mais fácil. E a gente vê que nós ainda não somos bons. Nós temos muito que caminhar para chegarmos, então, ao ponto de um espírito desse nível. Nós ainda nos ofendemos, somos melindrosos. A gente logo, se alguém nos chama a atenção, pronto, aquilo ali vira uma tempestade. Se alguém não nos convida para ir ao casamento de um filho ou do próprio casamento, pronto, aquilo ali vira um cavalo de batalha. Não é verdade? Quantas vezes o marido é traído e ele não perdoa, ou a mulher é traída e ela não perdoa o marido? Quando nós somos bons, a gente perdoa. Nós temos muito ainda que caminhar. Então, devido ao fato de que ainda não conseguimos ter aquele dizer que Jesus nos ensinou, que o seu dizer seja sim, sim e não, não. O que quer dizer isso? Seja sincero, seja honesto. Nós não somos. Nós usamos várias máscaras. A máscara do Centro Espírita, eu sou tão boazinha, né, com a máscara do Centro Espírita, a máscara da direção, a máscara dentro de casa. Em casa, geralmente, a gente tira a máscara. Não é essa máscara do Covid, não. É a máscara do fingimento.
que nós vivemos numa sociedade. Ainda não temos condições da sinceridade. Temos que ir longe ainda. Tá? Mas a que se faz, a que se paga, pode ser, ao invés de sofrimento, pode ser através do amor. E Deus deu essas duas leis, que é a reencarnação, 3, aliás, evolução. Nós estamos evoluindo. A cada minuto do dia, nós damos um passinho para frente. Mas é um passinho de formiguinha. Então, nós somos... A única obrigação que nós temos é a de evoluir espiritualmente. Para chegarmos lá no final, daqui a alguns milhões de anos, chegarmos lá no final como espíritos de luz, como Jesus Cristo. Jesus já foi feito nós. Já foi um espírito também evoluindo. Hoje ele é esse espírito puro. Então, nossa única obrigação é aprendermos a amar. Amar com sinceridade. Amar com pureza. Amar de juntar amor de mãe, amor de pai, amor de marido, amor de irmão, amor de mulher, amor de irmã, amor pelos animais, pelas plantas, tudo junto para se formar o verdadeiro amor, o amor completo. Então, se lá numa outra encarnação cometemos um crime, nessa nós podemos consertar aquele crime através do amor, não precisamos sofrer. Quando a gente sofre, é porque já tivemos várias oportunidades de praticar o amor, apagar aquele pecado, porque foi Pedro que falou, o amor cobre uma montanha de pecados. Quando a gente não chega naquele ponto que não teve jeito de aprendermos, aí vem a palmada da vida. A gente aprende através da dor. A humanidade está aprendendo através da dor com essa pandemia, para ver se evoluímos um pouquinho mais rápido, porque nós estamos atrasados. Tá bom? Então, a conversa para a noite de hoje era essa. Estamos tristes porque o centro espírita, no momento, precisa ficar fechado, porque os hospitais estão completos, né? Então, a diretoria se reuniu e chegamos à conclusão que seria o ideal fechar, não abrir para as exposições presenciais. E cremos que talvez, vamos ver o mês que vem, se o negócio melhorar, nós vamos reabrir o centro espírita sim. Tá bom? Vamos pedir a Deus e a Jesus agora, apagando a luz, deixando a luzinha azul. E eu acho que tem que ficar... Ah, tem aquela ali. Está muito chique esse centro espírita, tem até spot. Esse momento é o momento em que nós fazemos uma irradiação, onde, através da prece, dos pensamentos, nós vamos doar ao mundo espiritual fluidos que serão retirados desse ambiente e levados às pessoas que estão sofrendo. Nós também somos atendidos durante esses minutos. Aqueles nossos irmãos que estão assistindo a exposição em casa, através do YouTube ou do Facebook, também serão tratados, também estarão na irradiação, mandando esses fluidos aos nossos irmãos. Tá? Nós podemos pensar em alguém que amamos, alguém que está sofrendo, alguém que está fazendo a gente sofrer, para que possa receber esse medicamento do mundo espiritual. Fechemos os nossos olhos, respirando fundo, tranquilizando os nossos corações, enquanto os nossos anjos da guarda, nossos mentores, já estão retirando do ambiente do centro espírita, de nossos lares, os fluidos.
serão manipulados esses fluidos, transformados em alimento espiritual, em medicamentos até para o físico, sendo levados aos hospitais, para que aqueles espíritos que estão reencarnando, que estão voltando para a Terra, recebam fluidos que os oriente, que os fortaleça. Serão levados também às UTIs neonatal, as UTIs do Covid, as UTIs cardíacas e assim por diante. Esses fluidos também serão levados aos nossos entes queridos, que já partiram para o plano espiritual, para que recebam numa forma de abraço, de um ósculo, levando-os a fortalecerem e encontrarem a paz que tanto buscam. Esses fluidos serão levados aos nossos lares, aonde, através da higienização fluídica, irmãozinhos nossos que estão deslocados, que não compreendem aonde se encontram, poderão ser retirados e levados com todo carinho às colônias espirituais. Fluidos esses que serão tratados em nós, tratados nos pontos que talvez nem saibamos que existem de desequilíbrio, de uma pré-doença, e eles tratam-nos com todo carinho. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pela doutrina dos Espíritos que nos acorda, nos explica, nos mostra o caminho a seguir. Agradecemos, Senhor, a paciência que Jesus tem conosco, enviando sempre seus emissários, trazendo-nos a paz, a esperança, o consolo, através da intuição, através do sonho, através de palavras que ouvimos de nossos irmãos. Encerramos então a exposição doutrinária agradecendo, Pai, por mais uma oportunidade de resgatarmos nossas dívidas que são imensas e intensas, através da palavra de amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.